Você já passou por um homem dormindo em um carro velho e pensou, mais um fracassado da vida? Hoje vou te contar a história de Marcus Chen, um homem que todos ignoravam, que cheirava mal, que era expulso de estacionamentos, mas que guardava um segredo que mudaria para sempre sua vida e a de milhões de pessoas. Era uma noite fria de dezembro de 2019. Marcus estava encolhido no banco traseiro de seu Honda Civic 2003, com mais de 300 mil quilômetros rodados. Seus únicos pertences cabiam em 2 sacolas plásticas. Mas nas mãos dele havia algo que ninguém imaginava. Um laptop quebrado que ele havia encontrado no lixo de uma empresa de tecnologia. E dentro desse laptop, Marcus descobriria algo que os executivos milionários haviam descartado por engano. Algo que valia 50 milhões de dólares. Mas calma, a história de Marcus não começou nesse carro. Para entender como ele chegou ali, preciso te levar 3 anos atrás, quando ele tinha tudo. Uma mansão de 2 milhões, carros de luxo e uma empresa que faturava 500 mil por mês. O que aconteceu? Como alguém perde tudo assim? O que você está prestes a descobrir vai te chocar, porque a queda de Marcus não foi acidente, foi sabotagem. Marcus Chen tinha apenas 28 anos e era dono da TechFlow Solutions, uma empresa de automação para restaurantes. Mansão com vista para o mar, Porsche na garagem, relógio de 80 mil no pulso. Ele havia transformado uma ideia simples em um império de $500 mil por mês. Naquela época, Marcus era arrogante. Desfilava sua riqueza em redes sociais, humilhava funcionários e acreditava que era intocável. Mas havia alguém observando cada movimento dele. Alguém que ele jamais suspeitaria. David Park, seu melhor amigo desde a faculdade e sócio minoritário com 20% da empresa. David sempre foi o cérebro por trás das operações, enquanto Marcus era o rosto da marca. Mas Marcus não sabia que David guardava um rancor silencioso. Tudo começou quando Marcus se recusou a aumentar a participação de David na empresa. "Você é apenas o programador", disse Marcus em uma reunião. "Eu sou o visionário." Essas palavras selaram seu destino. David sorriu e disse, "Claro, Marcus, você tem razão." Mas por trás daquele sorriso, ele já havia decidido. Ia destruir Marcus Chen completamente. E tinha o plano perfeito para isso. David Park não era apenas um programador comum. Ele era um gênio da tecnologia com acesso a todos os sistemas da TechFlow. E durante 6 meses, ele executou o plano mais elaborado de sabotagem empresarial que você já ouviu falar. Primeiro movimento. David começou a introduzir pequenos bugs no software da empresa. Nada óbvio, apenas falhas que apareceriam meses depois. Restaurantes começaram a ter problemas, mas de forma gradual, quase imperceptível. Segundo movimento. Ele criou contas falsas e começou a espalhar avaliações negativas sobre a TechFlow em fóruns especializados, sempre usando VPNs e identidades fictícias. A reputação da empresa começou a rachar lentamente. Terceiro movimento. Ele começou a contatar clientes grandes da TechFlow, se passando por um concorrente, oferecendo soluções melhores e mais baratas. Ele conhecia todas as fraquezas do próprio produto que ajudara a criar. Mas o golpe final foi genial e cruel. David descobriu que Marcus estava sonegando impostos, não muito, mas o suficiente para causar problemas. E ele tinha todas as evidências, porque foi ele quem alterou os relatórios financeiros para fazer Marcus sonegar sem saber. Em dezembro de 2017, David entregou um pendrive para a Receita Federal com todas as evidências da sonegação de Marcus e esperou o caos começar. 6 da manhã, 15 de janeiro de 2018. Marcus acordou com agentes da Receita Federal batendo na porta de sua mansão. "Mandado de busca e apreensão por sonegação fiscal", disse o agente-chefe. Marcus não entendia nada. Eles levaram todos os computadores, documentos, até mesmo o celular pessoal de Marcus. A imprensa local chegou. Alguém havia vazado a informação. As manchetes eram devastadoras. Jovem empresário acusado de sonegar milhões. Em 48 horas, Marcus perdeu 70% de seus clientes. Em uma semana, os bancos congelaram suas contas. Em um mês, ele teve que vender a mansão para pagar advogados e multas. David estava sempre lá, oferecendo apoio e conselhos. "Não se preocupe, Marcus", dizia David. "Vamos superar isso juntos." Mas por trás do sorriso solidário, David já estava negociando a compra das ações de Marcus por um preço ridículo. Marcus vendeu 60% de sua participação na empresa para David por apenas R$200 mil, ações que valiam mais de 2 milhões.
Ele precisava do dinheiro para os advogados. David fingiu resistência. Não posso aceitar, você está vendendo muito barato. Mas no final, aceitou ajudar o amigo. Dezembro de 2018. Marcus havia perdido tudo: empresa, casa, carro, dignidade. E descobriria que ainda não havia chegado ao fundo do poço. O pior estava por vir. Com apenas 40% da empresa restante e uma montanha de dívidas, Marcus lutava para reconstruir sua vida. Morava em um apartamento alugado de um quarto e trabalhava 16 horas por dia tentando salvar o que restara da TechFlow. Mas David não havia terminado. Ele precisava de 100% da empresa para executar a fase final de seu plano. E para isso, precisava que Marcus perdesse absolutamente tudo. Março de 2019. David se aproximou de Marcus com uma proposta generosa. Marcus, você está destruído. Vou comprar seus 40% restantes por R$300 mil. É mais do que vale no mercado atual. Marcus hesitou. Sabia que a empresa valia muito mais. Mas então David jogou a cartada final. Marcus, preciso te contar algo. A Receita Federal vai fazer uma nova auditoria na empresa. Descobri que há mais irregularidades que eles não viram na primeira investigação. Se eles encontrarem, você pode ir preso. Marcus entrou em pânico. Não suportaria mais uma investigação, mais escândalo, mais humilhação. Com lágrimas nos olhos, assinou a venda de seus últimos 40% da empresa por R$300 mil. David consolou o amigo. Foi a decisão certa, Marcus. 2 semanas depois, David anunciou a venda da TechFlow para uma multinacional americana por $25 milhões. Ele havia comprado 100% da empresa por apenas R$500 mil e vendido por 25 milhões. Lucro, 2.400%. Mas sabe qual foi a parte mais cruel? Nunca houve uma segunda investigação da Receita Federal. David havia mentido sobre tudo. Junho de 2019. Marcus havia perdido até o apartamento alugado. Os R$300 mil se foram em dívidas, advogados e despesas básicas. Sem referências profissionais, afinal, era um sonegador conhecido, ninguém o contrataria. Tentou trabalhos básicos, entregador, garçom, segurança. Mas a internet não esquece. Sempre alguém o reconhecia. Ei, você não é aquele empresário ladrão. Marcus era demitido em questão de dias. Em agosto, dormiu na rua pela primeira vez. Dezembro chegou e ele estava completamente destruído. Sem dinheiro, sem perspectiva, sem esperança. O Honda Civic 2003 que conseguiu comprar com os últimos reais virou sua casa. Marcus chegou a passar 3 dias sem comer. Bebia água de banheiros públicos, tomava banho em postos de gasolina. O homem que já teve uma mansão agora revirava lixos procurando comida. E David estava vivendo em Miami, ostentando nas redes sociais a vida comprada com o dinheiro roubado de Marcus. Postava fotos de iates, carros de luxo, sempre com a legenda: trabalho duro compensa. Uma noite, Marcus pensou em desistir de tudo. Estava cansado, humilhado, destruído. Mas então aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que David jamais poderia prever. 20 de dezembro de 2019. Marcus estava procurando comida em lixões de empresas quando viu algo inusual. Um laptop MacBook Pro jogado fora pela Datacorp, uma das maiores empresas de tecnologia do país. A tela estava quebrada, mas Marcus conhecia computadores. Levou o laptop para o carro e, usando um monitor velho que havia encontrado semanas antes, conseguiu ligar o equipamento. O que viu o deixou chocado. O laptop pertencia a Helena Vasquez, ex-diretora de tecnologia da Datacorp, demitida por corte de custos. Mas Helena tinha esquecido de apagar os arquivos. E esses arquivos continham o projeto mais secreto da Datacorp. O projeto Phoenix, um algoritmo revolucionário de inteligência artificial que poderia prever comportamentos de consumo com 97% de precisão. Esse algoritmo valia bilhões, mas a Datacorp havia pausado o desenvolvimento por considerá-lo muito arriscado. Marcus leu tudo durante 3 noites consecutivas. Códigos, relatórios, testes, projeções financeiras. Ele entendeu que tinha em mãos a tecnologia mais avançada do mundo em análise preditiva de consumo. Mas havia mais. Nos e-mails de Helena,
Marcus descobriu que a Datacorp havia roubado a tecnologia de uma startup chamada Predict AI, que faliu após o roubo. Helena tinha todas as evidências da apropriação indébita. Marcus sorriu pela primeira vez em meses. Tinha nas mãos não apenas uma tecnologia bilionária, mas também evidências de crime corporativo contra uma das maiores empresas do país. Era sua chance de vingança e de redenção. Mas usar essa informação seria arriscado. Se descobrissem, Marcus poderia ir preso. Ele precisava de um plano perfeito. E foi aí que teve a ideia mais genial de sua vida. Marcus passou os próximos 2 meses estudando cada linha do código Fênix, dormindo no carro, se alimentando de restos, mas dedicando 18 horas por dia para entender completamente a tecnologia. Em fevereiro de 2020, ele teve a ideia genial. Não iria roubar o código, iria recriá-lo do zero, melhorando-o. Usaria o conhecimento adquirido para desenvolver algo ainda mais poderoso, mas completamente legal. Marcus contatou Helena Vasquez através do LinkedIn. Mentiu, disse que era um desenvolvedor freelancer e interessado em seus projetos anteriores. Helena, amarga pela demissão, aceitou encontrá-lo. No encontro, Marcus foi direto. Sei sobre o Phoenix. Sei que a Datacorp roubou sua tecnologia da Predict AI. Quero fazer justiça. Helena ficou em choque, mas Marcus continuou. Vamos criar algo melhor e destruir a Datacorp no processo. Helena hesitou, mas Marcus mostrou que havia entendido profundamente a tecnologia. Você quer vingança? Eu também. Vamos nos associar. Você entra com um conhecimento técnico, eu entro com a motivação para destruir gigantes. Helena aceitou, mas havia uma condição. Precisavam de dinheiro para desenvolver o projeto. Marcus não tinha nem para comer, quanto mais para financiar uma startup. Foi então que Helena sugeriu algo arriscado. Conheço um investidor anjo que odeia a Datacorp. Ele já foi prejudicado por eles. Mas é perigoso. Ele exige 50% de qualquer empresa que financia. Marcus sorriu. Depois de perder tudo para David, 50% de algo é melhor que 100% de nada. Mas Marcus não sabia que esse investidor tinha conexões com o crime organizado e que aceitar seu dinheiro significaria entrar em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. Março de 2020. Helena levou Marcus para conhecer Viktor Kozlov, um bilionário russo radicado no Brasil. A reunião foi num escritório no topo de um arranha-céus em São Paulo. Marcus nunca havia visto tanto luxo, nem tanto poder. Viktor era diferente, falava baixo, mas todos tremiam na presença dele. Então você quer destruir a Datacorp? Interessante. Eles me devem 50 milhões de dólares de um negócio que deu errado. Marcus apresentou sua ideia. Criar um algoritmo de IA ainda mais poderoso que o Phoenix. Capturar todos os clientes da Datacorp e depois processar a empresa por roubo de propriedade intelectual. Viktor sorriu. Gosto de homens que pensam grande. Vou investir 2 milhões de dólares. Vocês terão 6 meses para entregar um produto funcional. Se conseguirem, investirei mais 10 milhões. Se falharem... Viktor não terminou a frase, mas o silêncio era territorial. Marcus assinou o contrato sabendo dos riscos. Viktor não era apenas um investidor, era um homem perigoso com conexões sombrias. Mas era sua única chance de sair da sarjeta e se vingar de David. Abril de 2020. Pela primeira vez em quase 2 anos, Marcus dormiu numa cama. Viktor havia alugado um escritório e um apartamento para a nova empresa, Predict Max Technologies. Marcus e Helena trabalhavam 20 horas por dia. O código evoluía rapidamente. Marcus havia aprendido tanto nos meses na rua que sua visão sobre comportamento humano se tornou única. Ele entendia desespero, necessidade, sobrevivência, elementos que nenhum algoritmo captava. Em agosto de 2020, eles tinham algo revolucionário.
mas testá-lo significaria hackear sistemas de grandes empresas para coletar dados. Marcus estava a ponto de cruzar uma linha que não havia volta. Agosto de 2020. Marcus e Helena tinham o algoritmo mais avançado do mundo, mas precisavam de dados reais para testá-lo. E esses dados estavam nos servidores das maiores empresas do país, incluindo a Datacorp. Helena hesitou. Marcus, isso é crime. Se formos pegos, vamos presos. Mas Marcus estava obcecado. Eles roubaram de você primeiro. Estamos apenas recuperando o que é nosso. A fome e a humilhação haviam transformado Marcus. A primeira invasão foi na rede da Datacorp. Em 2 horas, haviam extraído terabytes de dados de comportamento de consumo. O algoritmo processou tudo e fez uma previsão chocante. A Datacorp perderia 40% dos clientes nos próximos 6 meses. Marcus riu amargamente. O algoritmo havia previsto exatamente o que ele estava planejando fazer. Mas para ter certeza da precisão, precisavam testar em outras empresas. E foi aí que hackearam a TechFlow, a empresa que David havia roubado dele. Os dados da TechFlow revelaram algo perturbador. David estava manipulando os números, sonegando impostos de verdade, exatamente o crime que havia acusado Marcus falsamente. Mas havia mais. David estava vendendo dados dos clientes da TechFlow para empresas concorrentes. Era um esquema milionário de espionagem industrial. Marcus tinha evidências de crimes que poderiam mandar David para a prisão por décadas. Setembro de 2020. O algoritmo da Predict Max estava funcionando perfeitamente, prevendo comportamentos com 98% de precisão, melhor que o Phoenix original. Victor ficou impressionado e liberou mais 5 milhões de dólares. Marcus estava pronto para a vingança, mas Victor tinha outros planos para a tecnologia. Planos que fariam Marcus questionar se havia feito a escolha certa ao aceitar esse dinheiro sujo. Outubro de 2020. A Predict Max estava crescendo rapidamente. Grandes empresas começaram a contratar seus serviços de análise preditiva. Marcus finalmente havia saído da miséria e estava ganhando milhões. Mas uma descoberta mudaria tudo. Helena encontrou por acaso arquivos ocultos no servidor da empresa. Victor não estava apenas investindo na Predict Max, estava usando o algoritmo para manipular eleições, influenciar mercados financeiros e até mesmo rastrear opositores políticos. O algoritmo que Marcus criara para prever comportamento de consumo estava sendo usado para controlar pessoas. Victor vendia esses dados para governos autoritários, organizações criminosas e empresas que queriam manipular a opinião pública. Marcus, nós criamos um monstro, disse Helena em pânico. Nosso algoritmo está sendo usado para espionar cidadãos, influenciar eleições, até mesmo perseguir jornalistas. Marcus ficou chocado. Sua busca por vingança havia criado uma arma de controle social. Victor descobriu que eles haviam encontrado os arquivos. Em uma reunião tensa, ele foi direto. Vocês criaram algo revolucionário. Agora eu controlo isso. Qualquer tentativa de me trair resultará em consequências permanentes. Marcus percebeu que havia saído de uma prisão para entrar em outra ainda pior. Victor não era apenas perigoso, era um criminoso internacional usando a tecnologia de Marcus para crimes globais. Naquela noite, Marcus tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Iria destruir Victor e recuperar o controle de sua criação. Mas para isso, precisaria da ajuda de seu maior inimigo, David Park. Marcus estava prestes a fazer uma aliança impossível. Mas será que David aceitaria ajudar o homem que ele havia destruído? E mais importante, será que Marcus conseguiria confiar em quem o traíra? Novembro de 2020. Marcus descobriu onde David morava em Miami através dos dados hackeados. Voou para lá com um plano desesperado: convencer seu maior inimigo a ajudá-lo contra Victor. David abriu a porta de sua mansão e ficou em choque. Marcus, como... Você deveria estar morto de fome nas ruas. Marcus sorriu amargamente. Surpresa, David. Preciso falar com você. Marcus foi direto ao ponto. Eu sei de tudo, David. Sei que você me sabotou, que está sonegando milhões, vendendo dados dos clientes. Tenho evidências para te mandar preso por 20 anos. David palideceu. Mas não vim para te chantagear. Vim propor uma parceria. Alguém muito mais perigoso que nós dois, e ele está usando minha tecnologia para crimes globais. Se não pararmos Victor, nós dois estaremos mortos.
Marcos explicou toda a situação. A Predict Max, Victor, a manipulação global. David percebeu a gravidade. Marcos, você não faz ideia de quem é Victor Kozlov. Ele tem conexões com a máfia russa, cartéis mexicanos, políticos corruptos. Ninguém mexe com ele e sobrevive. Por isso preciso de você, disse Marcos. Você é um gênio da tecnologia, conhece sistemas bancários, tem contatos no mercado negro. Juntos, podemos destruir Victor e recuperar nossas vidas. David hesitou. Ajudar Marcos significava admitir seus crimes e se arriscar contra o homem mais perigoso que conhecia. Mas as evidências que Marcos tinha poderiam destruí-lo de qualquer forma. Temos uma condição. Se sobrevivermos a isso, todas as evidências contra mim desaparecem e dividimos meio a meio qualquer lucro da Predict Max. Marcos sorriu. Aceito. Mas primeiro, vamos salvar o mundo de nossa própria criação. Dezembro de 2020. Marcos e David trabalhavam juntos pela primeira vez em 3 anos. O plano era audacioso, destruir Victor por dentro, usando a própria tecnologia da Predict Max contra ele. David descobriu que Victor lavava dinheiro através de criptomoedas, usando o algoritmo da Predict Max para prever flutuações e lucrar bilhões. Se conseguirmos sabotar as previsões, disse David, Victor perderá fortunas e seus parceiros criminosos vão matá-lo. O plano tinha 3 fases. Primeiro, Marcos voltaria ao Brasil fingindo lealdade a Victor. Segundo, eles introduziriam um vírus no algoritmo que causaria previsões falsas. Terceiro, vazariam todas as informações criminosas de Victor para autoridades internacionais. Mas havia um problema: Helena. Ela havia descoberto o plano e ameaçou contar tudo para Victor. "Vocês vão nos matar!" gritou Helena. "Victor não perdoa a traição, ele vai torturar vocês até a morte." Marcos teve que fazer a escolha mais difícil de sua vida: convencer Helena a ficar quieta ou silenciá-la para sempre. "Helena, você me ajudou quando eu não tinha nada. Agora preciso que confie em mim mais uma vez." Helena olhou nos olhos de Marcos e viu a determinação. "Você mudou, Marcos. A rua te transformou em algo perigoso." Marcos respondeu friamente: "Victor me transformou. Agora ele vai pagar por isso." Janeiro de 2021. Marcos voltou ao Brasil. Victor o recebeu com desconfiança. "Onde você esteve, Marcos?" "Pesquisando novos mercados", mentiu Marcos. "Tenho ideias para expandir globalmente." Victor sorriu, sem saber que estava selando seu próprio destino. A armadilha estava pronta. Em 48 horas, o império de Victor começaria a desmoronar. Mas Marcos não sabia que Victor havia descoberto a aliança com David e já havia tomado medidas para eliminá-los. 23 de janeiro de 2021, 3 da manhã. Marcos estava no escritório da Predict Max inserindo o vírus final no algoritmo, quando luzes se acenderam. Victor estava lá com 2 homens armados. "Achei que não descobriria Marcos." Victor sorriu maliciosamente. "Interceptei todas suas comunicações com David Park. Sei do plano patético de vocês. Pena que David não verá o resultado." Victor mostrou uma foto no celular. David ensanguentado em Miami. "Você matou David?" gritou Marcos. "Ainda não", respondeu Victor. "Mas ele está sendo persuadido a reverter todas as mudanças que fizeram no algoritmo. Depois, ambos desaparecerão permanentemente." Marcos fingiu desespero, mas na verdade sorriu. Victor havia caído na armadilha. David estava seguro em um bunker em Miami, e a foto era encenação. O vírus já estava rodando há 12 horas, e o algoritmo começara a fazer previsões falsas. Nesse momento, o celular de Victor tocou freneticamente. Eram seus parceiros criminosos. "Victor, perdemos 200 milhões. Suas previsões estavam todas erradas." Victor percebeu que havia sido enganado. Marcos ativou um dispositivo que Helena havia plantado. Todas as informações criminosas de Victor foram enviadas automaticamente para FBI, Interpol, Polícia Federal e jornalistas do mundo todo. Em segundos, Victor se tornara o criminoso mais procurado do planeta. Victor gritou de raiva e apontou a arma para Marcos, mas era tarde demais. Sirenes da Polícia Federal cercavam o prédio. Marcos havia usado o próprio algoritmo para prever exatamente quando e onde Victor estaria, alertando as autoridades. Em um movimento desesperado, Victor tentou fugir, mas Helena apareceu bloqueando a saída. "Surpresa, Victor. Eu nunca saí do time do Marcos.
Eu havia fingido traição para ganhar a confiança de Victor e plantar evidências incriminatórias. Victor foi preso gritando: "Vocês não sabem com quem estão mexendo! Eu vou destruir vocês!" Mas suas ameaças eram vazias. Sem dinheiro, sem poder, sem proteção. Ele era apenas mais um criminoso capturado. Março de 2021. Com o Victor preso e seus bens confiscados, Marcus recuperou total controle da PredictMax. A empresa foi reformulada com princípios éticos, usando o IA apenas para fins legítimos, otimizar empresas, prever demandas de mercado, ajudar ONGs. David cumpriu sua parte do acordo, devolveu a TechFlow para Marcus, que agora valia 45 milhões, e confessou publicamente seus crimes, pagando todas as multas e restituições. "É o mínimo que posso fazer", disse David com lágrimas nos olhos. Helena se tornou CTO da nova PredictMax, com 25% das ações. Marcus manteve 51% e os 24% restantes foram distribuídos entre funcionários. A empresa alcançou a avaliação de 500 milhões de dólares em 2 anos. Marcus Beniel construiu um centro de reabilitação para moradores de rua em São Paulo, investindo 10 milhões do próprio bolso. "Ninguém deveria passar pelo que eu passei", disse ele na inauguração. "A rua me ensinou que a verdadeira riqueza é a humanidade." Marcus Chen é hoje um dos empresários mais respeitados do Brasil, com fortuna estimada em 800 milhões de reais. Mas ele nunca esqueceu as noites no Honda Civic, a fome, a humilhação. Essas memórias o mantenham humilde e determinado. E o Honda Civic 2003? Marcus o mantém na garagem de sua nova mansão como lembrança. "Este carro me salvou quando eu mais precisei. Me deu abrigo quando o mundo me abandonou. Nunca vou me livrar dele." A história de Marcus Chen prova que não importa o quão fundo você caia, sempre há uma chance de renascer. Mas cuidado com quem você confia. E lembre-se, às vezes o tesouro mais valioso está escondido no lixo que os outros descartaram. Esta foi a incrível história do milionário que dormia no carro antes de criar o império. Uma história de traição, vingança e redenção, e da prova de que a vida sempre pode dar uma segunda chance para quem tem coragem de lutar por ela.